Bem, pessoal, agora é o seguinte, eu já efetuei aí vamos dizer assim, o lixamento do portão, já tirei as bolinhas de solda com a utilização de uma talhadeira, já escovei os cantos que não dava para limpar direito com uma escova de aço. E agora eu vou começar a fazer o acabamento aí, utilizando uns complementos aí, que seriam as massas, né? Então, pessoal, o complemento que eu falei que iria utilizar ali são dois, na verdade. São massa plástica e selante acrílico, pessoal. Que é assim uma bisnaga que vem que a gente aplica ali utilizando aquele aplicador. E nós vamos fazer em duas etapas. A primeira etapa será feita com massa plástica, porque o serviço feito com a massa é o seguinte: a gente preenche lá onde que a gente vai querer dar o acabamento com um pouco de excesso e depois a gente lixa. E na hora de lixar, a massa vai gerar resíduos aí que vai sujar totalmente o portão ali, né? Então essa aqui a gente aplica na primeira fase de complemento ali, vamos dizer assim. E isso aqui a gente já vai aplicar depois do portão totalmente limpo, já porque ele não gera resíduos, sujeira, vamos dizer assim. A gente pode limpar o portão como se já fosse pintar. A gente aplica esse aqui. Esse é a base d'água, tá, pessoal? Ele é selante acrílico e mais em algumas regiões é conhecido como silicone à base d'água. Então a gente já aplica aí utilizando um pano umedecido com água. A gente dá o acabamento lá e ele já fica perfeito. Não há necessidade de ficar lixando, então ele não vai sujar aí a peça na hora da sua aplicação. Enquanto que a massa plástica sim, ela vai gerar muito resíduo aí. E num primeiro momento, o que a gente vai fazer? Para aplicar a massa plástica, eu não posso aplicar direto lá porque o metalão tem resíduos de óleo lá e ela não vai aderir como deveria aderir lá na peça. Então eu vou umedecer ele com thinner, né? Ou água rasa, de preferência o thinner. E vou passar aqui, ó, que é onde eu vou preencher com a massa plástica, tanto por dentro, tanto por fora, né, como por dentro, porque ela vai transpor aqui por dentro. Apesar que aqui por dentro depois eu vou cortar o excesso e vou aplicar a massa acrílica e não a massa plástica, porque aqui é muito difícil de lixar, né? Enquanto que aqui é fácil. E aqui, para que ela fique bem acabada, é melhor fazer com a massa plástica, que a gente lixa e deixa bem retinho. Então nós vamos passar massa plástica aqui, nessa região também massa plástica e também nessa região aqui. E os demais acabamentos aí, como cantos assim, ó, né, que a gente soldou aqui, ó, e aqui, deixa eu ver que o sol tá me atrapalhando. Não dá pra gente dar um acabamento com lixadeira, então a gente vai passar aquela massa lá. Aqui também a parte de cima do metalão, para evitar que a água entre. Lembrando de não tampar embaixo para que a água não saia, né? E aqui também a gente vai fazer com a massa acrílica, com o selante acrílico, né? Então eu vou fazer mais uma etapa aí e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, então eu apliquei a massa aí, ó. Eu dei até uma carregada, tá, pessoal? Para evitar de ficar passando duas vezes ou mais aí. Fica até um pouquinho meio alto. Mas eu vou lixar com a máquina. Isso aí sai bem rapidinho. E aqui por dentro ó, acontece o seguinte, ó. Ela, como eu pressionei bastante, ela transpassa, né? Aí eu venho aqui, ó, e vamos ver se dá pra pegar e passo o dedo aqui. Essa aqui já tá até meia durinha. Então eu vou cortar com a faca. Essa daqui, ó, que ainda tá macia. Então ela transpassa aqui um pouco pro lado de dentro, porque eu acalquei bem lá para ela fixar mesmo na peça. Aí eu venho aqui, ó, e passo o dedo assim, ó. Posso deixar até um pouquinho áspero, porque depois aqui eu vou passar o selante. Então se ela ficar áspera, ele vai fixar até melhor. Agora é só esperar aí que ela catalise, né, que ela endureça. E nesse momento é bom a gente
já tendo outro serviço aí, né, para não ficar esperando, que é bom esperar elas endurecer bem antes de lixar. Então é o seguinte, pessoal, o portão já está pronto, já fiz até uma aplicação de massa plástica, já lixei. Quer dizer que aqui eu não vou gerar mais pó, mais poeira aí. Aí eu peguei, já lixei também, né, nos cantos assim, ó. Esse aqui é o nosso puxador do portão, né, a gente já lixou aí certinho. Mas isso também vai ser feito aqui, ó, nessas partes aqui do portão, mesmo trabalho. E aí é o seguinte, então já lixei tudo. Aí eu vou pegar aqui o nosso selante, que é bom deixar sempre fechado, tá, pessoal? Isso aqui dura bastante tempo, mas tem que manter fechado para que ele fique bem molinho, né? Aí eu peguei um pedacinho de pano, ou estopa aí, né? E umedeci ele bastante, ó. Tá até bem úmido. Que eu vou utilizar essa água para dar acabamento. Aí aqui, ó, eu aplico o selante. Se a mão não tá na frente, né? Passo uma pequena quantia. E com o dedo aqui, da primeira passada a gente pode até passar seco. Eu vou fazer isso, ó. Do outro lado também. E eu tô passando o dedo aqui no pano, tá, gente? Pra ele ficar úmido, pra dar o acabamento. Passo o dedo lá e passo o dedo aqui, ó. E fica dessa forma aí, ó. Arremata bem os cantinhos. Aí eu passei em 3 lados aqui. E não passei aqui. Por quê? Porque aqui é o lado de baixo. Muito improvável que a água vá subir aqui. Então, e outra, se ela chegar a entrar por algum ponto, ela vai sair, né? E aí é o seguinte, alguém vai perguntar assim: não seria bom eu ter feito com solda todo esse procedimento? Não, por vários motivos. Aqui, por exemplo, eu não vou conseguir lixar, então eu não vou conseguir dar um acabamento bonito. Aqui até que sim, porém, o excesso de solda deforma muito a chapa. Se eu soldar muito aqui, pro lado de dentro ela vai ficar estufada e até mesmo por fora, dependendo da tinta que você for pintar aí. E a posição do sol, por exemplo, de longe vai olhar, vai ficar um reflexo aqui na chapa do portão. Então o excesso de solda é bom ser evitado. Bem, pessoal, agora eu já apliquei a massa em todo o portão, né? Apliquei lá embaixo. E apliquei também aqui dentro, ó, dessa cavidade aqui, ó. Nesse canto, ó. Tá vendo como é que ficou ali? Vamos ver se foca. Vamos ver se isso aqui vai focar melhor. Tá vendo? E aí, pessoal, a gente tem a opção de passar um pouquinho mais carregado ou um pouquinho mais fino. E lembrando que essa massa ela tem uma característica de murchar aí depois enquanto ela vai secando. E essa, vamos dizer assim, a capacidade de murchar aí, essa qualidade de murchar aí, em certas situações é interessante, porque ela fica mais discreta aí se você for passar uma camada bem fininha. E essa característica ela é meio diferente aí de marcas para marcas, tá? E tem marcas aí que tem até duas linhas, uma que murcha mais e a outra que murcha menos, né? Que às vezes você quer, vamos dizer, você quer selar, mas não quer complementar, não quer que apareça a massa. Então você passa aquela que murcha mais, que aí ela vai ficar bem discreta, vai ser quase invisível. Essa que eu estou usando aqui, ela não murcha muito, mas murcha um pouquinho. E aí é o seguinte, pessoal, deixa eu já falar. Aqui embaixo tem uma emenda, ó, que é dessas peças aqui com essa. E aqui é a parte de baixo do portão. Então eu não vou passar aqui. Eu vou passar assim do outro lado, que é a parte de cima, para evitar que a água penetre aí no portão. E não evitar que ela saia, né? E aí ficou desse jeito aí, ó. Aqui por baixo eu não passei, tá? Passei apenas por cima. Agora eu vou fazer do outro lado para mostrar para vocês também como é que vai ficar.
Bem, pessoal, agora eu já terminei aí de aplicar a massa aí no nosso portão, né? Ficou dessa forma aí, ó. Em alguns lugares os pontos ficam aparecendo, pessoal, mas isso aí é normal. A hora que a gente aplicar aí o fundo, ele praticamente some, que aí vai ficar tudo da mesma cor. Até mesmo algumas sombras que fica uma marca que a gente passa o dedo, fica uma sombra aí meio esbranquiçada. Porém, isso aí depois, na hora da aplicação do fundo, ela desaparece. Bem, pessoal, agora eu acabei de aplicar fundo aqui na folha do portão social e vou mostrar os detalhes aí pra vocês, né? Então ficou dessa forma aí, ó. Essa aqui é a parte externa do portão, né? E essa aqui é a parte interna. Ficou desse jeito aí. Aí é o seguinte, deixa eu dar uma olhada na massa aqui, que a gente acabou de aplicar aquela hora. Vamos ver se foca. Focou. Aí a gente vê assim, ficou algum detalhe? Claro que sim, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, você tá vendo, ó? Algum detalhezinho aí. Isso aí, assim, dá pra corrigir? Sim, porém, isso aí já vai ficar aí a cargo do pintor lá, né? Caso necessite aí, ó, igual aqui ficou alguns furinhos, a gente passa uma segunda mão aí. Dá uma catadinha daqui, uma catadinha dali. Aqui no gonzo, ó, a gente passou a massa, ó como fica perfeito, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, que o sol não tá... A iluminação não está muito boa, tá vendo? Vamos ver aqui por dentro. Aqui, ó, fica algumas marquinhas também, vamos ver se foca. Aqui é uma escorrida de tinta que eu dei de fundo, né, na verdade. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo esse detalhezinho aqui? Deixa eu pegar no contraluz. É uma massa que eu apliquei para fazer uma correçãozinha, esqueci de lixar. Mas depois do fundo seco a gente lixa e ele some, ó. Porque durante a montagem lá também a gente vai queimar alguns pontos do portão aí e vai precisar fazer alguma correção, né? Aí a gente faz. Mas viu como ficou ali, ó, o cantinho bem selado, ó. Então a água não infiltra ali. O detalhe aqui também é onde que a gente havia passado massa, ó. Vou tentar focar de um ponto aqui que... De longe então, ó, estou aqui a 2 metros, ó, não se vê nenhum detalhe. Mas existe detalhe aqui na massa? Claro que sim. É. Mas ficou bom, viu? Ficou bem discreto. Há algumas sombras, pequenas sombras. Mas se a gente correr uma lixa aí, aqui por exemplo tem um pequeno furinho, ó. Tá vendo? Isso aqui também a gente dá uma corrigidinha de massa aí. Mas isso aí são pequenos detalhes, tá, pessoal? Então ficou dessa forma o nosso portão social. Então é isso aí, pessoal. O detalhe da aplicação da massa corretiva nos cantos aí é isso aí. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então não se esqueça aí daquele joinha e de se inscrever em nosso canal. Então por enquanto é só. E até a próxima.